Outros fatores a considerar. O número de preditores. Primeiro, uma observação sobre terminologia. Preditores, atributos, recursos ou variáveis explicativas, variáveis independentes e etc. são sinônimos em Machine Learning. Também variável dependente, target, label, rótulo, classe, variável, alvo também são intercambiáveis. Como sabemos, preditores são propriedades mensuráveis ou características de um fenômeno que está sendo observado. Por exemplo, na detecção de tumores, um atributo pode ser a densidade do tumor. Na avaliação de preços de residências, um preditor é a área. No reconhecimento de caracteres, os preditores podem incluir histogramas, contando o número de pixels pretos nas direções horizontal e vertical, o número de pontos internos, a detecção de traços e muitos outros. Nos algoritmos de detecção de spam, os preditores podem incluir a presença ou ausência de determinados cabeçalhos de e-mail, a estrutura do e-mail, o idioma, a frequência de termos específicos, a correção gramatical do texto e etc. E no reconhecimento de imagens, há um grande número de preditores possíveis, como bordas e objetos. Em outro vídeo, vimos que o número de observações deve ser pelo menos 10 vezes o número de preditores. Porém, para determinados tipos de dados, os números de preditores podem ser muito grandes em comparação com o número de observações. Por exemplo, em classificação de textos, que é o processo de atribuir categorias ao texto de acordo com seu conteúdo, usando exemplos pré-rotulados como economia, esporte, cultura, etc., como dados de treinamento, um algoritmo de aprendizado de máquina pode aprender as diferentes associações entre as partes do texto e uma das categorias acima. Neste caso, os preditores podem ser centenas de milhares de palavras e sentenças. De fato, existem algoritmos mais indicados para pequenas e grandes bases de dados. Normalidade. À frente eu tenho um módulo específico sobre a distribuição normal, porém vale a pena adiantar alguns conceitos pertinentes na escolha de algoritmos. Uma grande parte do campo da estatística se preocupa com métodos que assumem uma distribuição normal ou gaussiana, a conhecida curva de Sino. Se seus dados têm uma distribuição normal, veremos mais à frente que os métodos são poderosos e bem compreendidos. Às vezes, a distribuição normal não é perfeitamente normal, mas é possível que os seus dados possam ser transformados para ajustá-los a uma distribuição normal. Isso é mais provável se você estiver familiarizado com o processo que gerou as observações e acreditar que seja um processo gaussiano, ou se a distribuição parecer quase normal, exceto por alguma distorção. A interpretabilidade. Num algoritmo altamente interpretável, como a regressão linear, você pode entender facilmente como qualquer preditor individual está associado ao target, enquanto os modelos mais sofisticados, em particular as redes neurais, são bem difíceis de interpretar. O tempo de treinamento. Maior precisão e mais flexibilidade normalmente significam maior tempo de treinamento, principalmente em grandes bases de dados. Mas o tempo de treinamento está associado ao custo da infraestrutura computacional requerida. O número de parâmetros. Os parâmetros são os ajustes que o cientista de dados precisa fazer ao configurar um algoritmo. Eles são números que afetam o comportamento do algoritmo, como tolerância a erros ou o número de iterações ou opções entre variantes de como o algoritmo se comporta. Vou falar bastante sobre isso, mas por enquanto eu lhe adianto que existem algoritmos que não precisam praticamente de ajustes e outros muito flexíveis, com muitos parâmetros para ajustar. Por exemplo, em uma árvore de decisão é possível ajustar o número máximo de ramificações e níveis, como vemos na figura. Já em Deep Learning, podemos ter centenas de parâmetros para ajustar. A vantagem é que ter muitos parâmetros geralmente indica que um algoritmo tem mais flexibilidade. Entretanto, conseguir um bom resultado depende de encontrar a combinação certa de configurações dos parâmetros. Naturalmente, os algoritmos com um grande número de parâmetros exigem mais tentativa e erro para encontrar uma boa combinação.
Apenas como referência, veja um quadro indicador dos algoritmos fornecida pela Microsoft.